Tchau, tchau. Ontem, hoje e sempre levando a palavra de Deus até você. Este programa tem o apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Graças a Deus, boa noite, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rafael e este é o programa Visita ao Seu Lar. Piracicaba, 8 de janeiro de 2026, agora 22 horas e 32 minutinhos, é o primeiro programa Visita ao Seu Lar nas quintas-feiras do ano de 2026. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até às 23 horas, vai ter canção, vai ter mandar abraços, vai ter palavra de Deus e nós estamos retornando com muita alegria. Passamos um ótimo final de ano, uma virada aí de 2025 para 2026 e estamos aqui iniciando a temporada 2026 do programa Visita ao Seu Lar. E comigo eles que terminaram a temporada 2025 e estão iniciando a temporada 2026. Já dá um abraço especial e uma boa noite pro Pastor David. Boa noite, Pastor David. Boa noite, pastor Rafael, meu amigo, meu brother. Boa noite, Paulo Marques, o camisa 10 da Rádio Educadora. Feliz ano novo para todos os nossos ouvintes e também telespectadores, né? Olha, palavra difícil. Aos telespectadores do canal do YouTube, do canal do Facebook do Rafael Pereira. Tá sintonizando ainda, né? Tá sintonizando ainda o ano, né? É, isso mesmo, porque agora nós temos imagem através do Facebook do Pastor Rafael. Então, boa noite para todos que estão ligadinhos através das ondas sonoras da Rádio Educadora 88.1 FM, a rádio que alcança Piracicaba e todo o Brasil. Que Deus abençoe a noite de vocês. Fique conosco, porque, como o pastor falou, vai ser um ótimo programa em nome de Jesus. Uma boa noite também para ele, que o pastor David já falou, camisa 10, hein? Que responsabilidade, ó, aquele que organiza o meio-campo, que faz as articulações. Boa noite, Paulo Marques. Boa noite a todos, boa noite, pastor Rafael, pastor David, né? Mais uma vez aqui, um prazer, né? Um agradecimento a Deus por estarmos aqui nessa noite, né? Iniciando esse ano aqui, 2026, já se passaram os 8 dias do novo ano e graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, né? Não podemos parar, o negócio é continuar firmes e fortes na presença do Senhor. Paulo Marques deu uma palavra que é o nosso tema para 2026. Nós somos a Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Piracicaba. Estamos na rua Floriano Peixoto, 1707, e estamos em plena campanha dos 12 dias. 12 dias de bênçãos para 12 meses de bênçãos. E o tema para esse ano de 2026 é exatamente essa palavra do Paulo Marques: não podemos parar, avante e sem parar. Daqui a pouco nós vamos falar mais, né, pastor David, sobre a campanha dos 12 dias que está movimentando toda a nossa região, uma campanha maravilhosa. Inclusive hoje consagramos o mês de maio e tivemos a presença do pastor Cantagalli, né, ali na nossa igreja, um pregador internacional do ministério, com uma palavra poderosa e profunda. Então ainda dá tempo, se você não foi na campanha dos 12 dias, Floriano Peixoto, 1707,
todos os dias em 3 horários, 9 da manhã, 15 e 19h30 e 19h30 na tenda. O pastor colocou uma tenda no estacionamento para 1.500 pessoas, com toda a estrutura de som, iluminação, ar-condicionado. É algo assim espetacular. Sabe que a Quadrangular começou com tendas no Brasil, desde 1951, lá em São João da Boa Vista, e espalhou pelo Brasil com tendas. Aqui em Piracicaba, onde hoje é o teatro, em frente ao Savenhago, foi a primeira tenda da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui na região. Foi bem ali onde é o teatro hoje. E o pastor Toninho, voltando à tradição, colocou uma tenda no estacionamento. Estamos batendo 1.400 pessoas nos cultos da noite. Uma campanha poderosa. Paulo Marques. Falando sobre tenda, meu sogro, nos anos muito atrás... Anos áureos. Meu pastor, ele canta bem, tem uma voz sensacional. Que inclusive é o seu sogro. E ele fala que na época lá onde ele morava, no Paraná, a igreja Quadrangular tinha tenda. O pastor da igreja Quadrangular chamava ele para cantar, louvar na tenda, ele ia lá, toda vez. Que bacana. Participou também. Isso é histórico, ó, desde 1951. E se você não foi nos 12 dias na tenda, eu te desafio e te convido. Amanhã vai ter às 9 e às 15 horas no templo. Inclusive às 15 horas quem prega é este que vos fala. Mas à noite às 19h30, teremos o culto consagrando o mês de junho na tenda, no estacionamento. Então todos que nos ouvem são os nossos convidados especiais. Vamos deixar também a nossa linha telefônica, né, Paulo Marques? Você pode ligar para nós, deixar o seu pedido de oração. Ao final nós estaremos orando, clamando o poder de Deus sobre a sua vida. E o nosso número é 3437-5600. 3437-5600. Eu quero já mandar abraços para aqueles que já estão conectados conosco aqui através do Facebook. A minha irmã Ana Maria Pereira, minha única irmã. Eu quero mandar um abraço especial para Ana, para o meu cunhado Flávio. Também temos aqui o Marcelo Jimenez, que está nos acompanhando. Também o Choque Amortecedores e Suspensão. Ó, o melhor amortecedor de Piracicaba. Choque Amortecedores e Suspensão. Que Deus abençoe. Ó, qual que é a vinheta, Paulo Marques? Deus abençoe todos que estão nos acompanhando pelo Facebook e também através das ondas sonoras da Rádio Educadora. Nós sempre fazemos esse momento de recados, mas o recado nesse momento é a campanha dos 12 dias. David, fale um pouco da campanha dos 12 dias. Olha, pastor, a campanha dos 12 dias na Igreja Quadrangular, tanto sede quanto nas 50 outras quadrangulares espalhadas em Piracicaba, né? É os 12 dias, os primeiros 12 dias, né? Começou um pouquinho depois, mas é os primeiros 12 dias que nós separamos para 12 meses de bênção. Então tem sido realmente um avivamento. A tenda, como o pastor já falou, está cheia. Muitas pessoas acompanhando online, assim como eu. Alguns dias não consegui ir, mas estou acompanhando online. E tem sido uma bênção, e ainda nós estamos só no quinto dia, né? Hoje consagramos o mês de maio, ainda temos mais 7 meses, 7 dias de bênção. E como a pastora Lourdes falou hoje, pastor Rafael, vai aumentando não só a expectativa, assim como a presença de Deus naquele lugar. Então reforço o convite, esteja conosco em um dos cultos presenciais ali, e você vai poder desfrutar dessa presença maravilhosa do Espírito Santo ali naquele ambiente. Glória a Deus por esta palavra do David. É uma campanha que movimenta todo o ministério, né? São 50 igrejas do Evangelho Quadrangular na cidade de Piracicaba. Então, no seu bairro tem uma igreja do Evangelho Quadrangular que está fazendo a campanha dos 12 dias. Pregadores vêm de fora para ministrar para nós, ministros de louvor, bandas. Então, é uma campanha que movimenta toda a nossa cidade. Estamos falando da Quadrangular, mas
A Assembleia de Deus faz janeiro profético, outros ministérios colocam outros nomes e fazem essa campanha dos 12 dias para 12 meses, já profetizando sobre cada mês do ano. Então fica o nosso convite, não fique fora desse movimento, porque é um movimento de fé, e amanhã estaremos consagrando o mês de junho, já chegando na metade do ano, mês de junho. Então fica o convite. Rua Floriano Peixoto, 1707, às 9 da manhã e às 15 no templo, e às 19h30 na tenda. Tem estrutura de estacionamento, inclusive o pastor alugou 2 estacionamentos próximo à igreja para que os irmãos possam guardar os seus carros, porque a tenda está armada justamente no nosso estacionamento. Então tem lugar para você colocar o seu carro, trazer a sua família. O culto começa às 19h30 e às 21h está encerrando. Como são 12 dias, está sendo cultos pontuais com relação ao horário. Então não fique de fora, pois é uma oportunidade de você receber uma palavra de fé que vai mudar a sua direção para esse ano de 2026. Então, como nós estamos no tema Avante, pois, e sem parar, vamos de hino quadrangular. Solta o som, Paulo Marques. Dá aquele grauzinho, Paulo Marques, para sair legal aqui. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Avante, pois, e sem parar, o evangelho anunciar. Isso é diferente, Legal o swing, né? Elias Amaral. O pecador, para que seja um bom cristão, curar também a sua dor. Qualquer doença e aflição, com seu poder quer batizar. O céu virá pra nos levar, e com ele nós havemos sempre de reinar. Jazz. O jazz do hino quadrangular. Que legal. Vamos templos levantar, o dom do Brasil, a pregar sem descansar, nosso rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o evangelho anunciar. O evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também Tá indo bastante lugar pra cá, pastor? qualquer doença. Eu tô mais ali na sede, cara. Daí hoje eu fui no Minas Novas, amanhã eu ministro lá na igreja mesmo. Aí eu tenho Jardim Glória e tenho a quadrangular Icaraí lá em Santa Bárbara. Santa Bárbara faz parte da região 530. Não dessa, vai ter a região lá. Essa é 530. Eu tenho lá é outra região. Mas daí eu vou lá no Pastor Júnior. Juninho. É lá em Santa Bárbara? É. Pastor Júnior? Não, ele tava em São Carlos, agora ele foi pra Santa Bárbara. Então assim, não tem. Juninho, grandão. Não tô com tantas agendas porque tô ficando ali, dando apoio na igreja, né?
São dias bem corridos. Mas bênção de Deus esses dias. É complicado também, né? Porque ali a sede precisa de ajuda, né? Eu pensei nisso hoje, cara. O pastor prega fora, mas com a tenda, com essa estrutura que tá lá, o pastor ia gostar de ver ali o pessoal ajudar. A equipe de apoio. Eu tô acompanhando online ali os cultos, né? Tá sendo bom. Que o Espírito Santo flui, né? Fala a mesma coisa, né? Vai juntando, não dá pra explicar. Não, é um quebra-cabeça que vai montando cada pregador, cada elo. Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma porta aberta para a sua felicidade, em nome de Jesus. Estamos de volta, 22 horas e 47 minutinhos. David, mande os seus abraços, os primeiros de 2026. Oh, glória a Deus. Primeiramente, os meus abraços vai para minha família. Sempre minha mãe está conectada, pastor Rafael, minha família, minhas tias, né? Muitos amigos também nos vê pelo Facebook. Um forte abraço, principalmente para os nossos ouvintes fiéis, né? Tem alguns clientes ali que passam e falam que ouvem essa rádio educadora e falam muito bem das programações, e principalmente aquele que fica até a noite antes de dormir esperando a oração, né, deste programa Visita ao Seu Lar. Então, um forte abraço e que Deus abençoe não só a sua noite, mas todas as noites deste ano sejam abençoadas pela presença de Deus a todos vocês. Paulo Marques, os seus abraços. Um abraço para todos os ouvintes, um abraço, com certeza ele está ouvindo, o Aparecido Genarinho do bairro Morumbi, né? Não esquecendo dos dois irmãozinhos lá, que passou ontem à tarde, passaram na rádio, ele ficou bravo que não deu atenção para os dois. Aí tive que pedir desculpa aos dois, que eu estava no horário de trabalho, não deu para dar atenção, né? Famoso é duro dar atenção para todo mundo. Camisa 10. Camisa 100. Um abraço para todos, o Adécio de São Paulo, que com certeza está ouvindo, e a todos, né? Como o nosso irmão, o que ligou agora, o David? Avelino Soledade. Avelino todo dia liga, né? Todo o costume do irmão ligar, pedir oração e não esquecendo a água. É uma coisa que ele sempre... Vamos consagrar a água ao final. Consagrar a água para que Deus venha abençoar. Então, um abraço a todos, né? Que nessa noite e esse ano sejam de bênção para todos os ouvintes da programação, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero complementar o momento dos abraços, mandando um abraço especial ao pastor Paulinho Fonseca. Estive esta noite ministrando a palavra de Deus na IEQ do bairro Minas Novas, que inclusive eu fui pastor no ano de 2018 desta igreja, e estive hoje lá ministrando, a igreja muito bem pastoreada pelo pastor Paulinho e por toda a sua família. Então um abraço e a todos os irmãos do Minas Novas, todas as igrejas do Evangelho Quadrangular na região 530. Um abraço especial ao senhor Avelino Soledade, que ligou para nós, e a todos que estão nos ouvindo pelo Facebook, nos assistindo, e pelas ondas sonoras da Rádio Educadora 1060M 88.1 Educadora 88.1 FM. Um abraço, pastor Antônio Carlos, sempre nos assiste e nos ouve. Pastora Célia, os irmãos da Reunião do Espírito Santo, retornaremos no dia 23 de janeiro. Um forte abraço a todos. E agora, com muita alegria no coração, nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
um texto poderoso escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E aqui fala as armas da nossa milícia, ou seja, as armas das nossas lutas, das nossas batalhas, das nossas guerras, não são carnais, não são humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós encerramos o ciclo 2025, iniciamos o ciclo 2026 e com ele nós iniciamos também as nossas lutas. Se renovou o ciclo de lutas, nós temos lutas diárias, lutas físicas, lutas, batalhas espirituais, temos as batalhas externas que vêm nos atingir, temos as batalhas internas, que é o campo de batalha da mente, né? Nosso intelecto, nosso eu, tudo aquilo que passa na nossa mente. E nós, para estarmos debaixo desse tema, avantes e sem parar, nós precisamos batalhar as nossas guerras, as nossas lutas com as armas certas, com as armas corretas. Nós vimos, e é uma notícia mundial, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que culminou na captura do ditador Maduro, Nicolás Maduro. E eu estava analisando e ouvindo as notícias. Foi uma operação militar cirúrgica dos Estados Unidos. Aquilo ali, com certeza, com os anos vai virar filme, porque é um filme de ação muito bem feito, por sinal. Porque os Estados Unidos enviou helicópteros, enviou navios submarinos, um contingente enorme de soldados altamente armados e preparados, e uma estratégia perfeita que fez com que os Estados Unidos alcançassem o objetivo, que era entrar no país e capturar o presidente. Não estou aqui falando se a operação foi certa ou errada, tenho a opinião pessoal, mas estamos falando da eficácia da operação dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos trabalhou com as armas corretas e com a estratégia certa. Então, para esse ano, nós avançarmos, nós temos que ter a estratégia correta, as armas corretas, e essas armas estão em Deus, na palavra do Todo-Poderoso. David. Pastor Rafael, sabe que hoje mesmo no meu devocional eu estudava sobre isso, lendo a palavra de Deus. O Senhor me trouxe ao meu coração a gratidão que nós temos que ter por estar num novo ano, né? Por ter uma nova oportunidade. E eu li ali quando o povo saiu do Egito, e o povo saiu da escravidão, o povo saiu de um tempo ruim das suas vidas. Deus libertou aquele povo de uma fase de escravidão e levou este povo agora a aprender a ser um povo de um Deus santo, de um Deus amoroso, de um Deus protetor, de um Deus criador, mas também de um Deus que entende de guerra. Porque desde quando nós vemos a história na Bíblia, desde Abraão, ele, como a gente ouviu nesta noite, eu até me recordei, Abraão, ele não tinha filhos, mas a Bíblia vai falar que quando ele vai resgatar o seu sobrinho Ló, ele tinha 300 e poucos homens preparados de guerra na sua casa. Só homens. Então imagine, pastor, quantas pessoas tinham debaixo do teto de Abraão. Da tutela de Abraão. E Abraão, como um servo de Deus, ensinava esses homens a guerrear, porque naquela época era a época de guerra. Ensinava aqueles homens a guerrear, mas também a ter um coração voltado ao Senhor. Então, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós como cristãos, nós entendemos que a nossa arma, como Paulo está falando, mudou, né? Eu me lembro que quando Jesus foi ser preso ali, né? Pedro tirou uma espada e tirou parte da orelha de Malco, era um soldado de Roma, e Jesus colou essa orelha. Jesus falou, não vim trazer esta guerra. Então, a vinda de Jesus nos trouxe a oportunidade de se religar a este Deus que é santo, criador, protetor, mas um Deus de guerra, um general de guerra, mas também a entender como esse Deus opera. Então, nós estamos começando um ano, como o pastor Rafael bem nos lembrou. Um ano pode ser um ano difícil. A própria Bíblia diz, né?
Basta o seu dia, o seu próprio mal. Então, nós vamos passar por momentos, talvez, de dificuldade. Mas assim como aquele povo ao sair do Egito, tinham 3 situações que me chamaram a atenção. Uma era uma nuvem que cobria, dando proteção àquele povo no deserto. Outra era uma coluna de fogo que Deus colocou para iluminar o caminho daquele povo. E também a Bíblia vai falar que tinha um anjo que ia à frente. Então Deus, ele vai nos colocar neste ano. Se nós crermos na palavra dele, Deus, ele vai nos guiar com a sua proteção, que é a nuvem que ele nos cobre. Ele vai nos direcionar com a coluna de fogo. Eu me recordo do Salmo 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina os nossos caminhos. Então as nossas lutas, elas têm uma nova maneira de ser vencida. Nós vencemos pelo nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vencemos pelo nome de Jesus. E tem que ser assim o nosso ano. Nós temos que entender que nós servimos a um Deus que sabe tudo sobre guerra, como o pastor colocou. Deus, ele sabe tudo sobre guerra. Ele sabe o próximo caminho que o nosso inimigo vai dar. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Mas ele é o único que pode nos direcionar da maneira correta de agir. Então, crê no Senhor Jesus, como sempre. Tu e tua casa será salva. Nós estamos debaixo sempre da guarda do Senhor. E é uma escolha, né, pastor? Isso que nós estamos profetizando. Escolheremos viver este ano debaixo da nuvem e da direção da coluna de fogo do Senhor, ou viveremos lutando com as nossas forças aquelas velhas guerras que nós temos tido? É uma escolha. Ótima palavra direcionada pelo pastor David. Paulo Marques, a sua palavra sobre esse assunto. O que o pastor David falou, eu ia falar mais ou menos isso aí. Lá em Êxodo capítulo 15, 14, versículo 15, diz aos filhos de Israel que marchem. Quando Deus fala marche, é porque o povo naquele momento, né, a gente olhando pelo texto e ouvindo pelo texto que Deus fala, que chegou o momento que eles começaram a olhar para a dificuldade, olhar para as rochas, olhar para o mar e olhar para os soldados do Egito que vinha atrás deles. E aí o tema da campanha da quadrangular, né, é avançar. E Deus falou naquele não avance, quem está mandando avançar sou eu. Né? Uma coisa é a gente muitas vezes falar, né, pastor? Mas é uma coisa a gente ver na Bíblia, é Deus falando com a gente, né? E a gente aqui sendo a voz de Deus, né? Através, olhando da palavra de Deus. Né? E eu gostei de uma mensagem, de uma frase que eu vi, né, na internet, que diz assim, ó: se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Né? Deus, ele dá escape. Se um lado o inimigo entra, 7 o inimigo vai sair. Amém, glória a Com Deus. certeza, nesse ano a gente, como já foi falado aqui, vai ter dificuldades. Mas uma diferença é grande. É Deus estar na frente da nossa vida. É colocar Deus na frente. Né? Moisés levou o povo para se libertar. Né? E Deus abriu o mar. Né? Não falando, não olhe nem, como ele disse para Josué, não olhe para a direita e nem para a esquerda, olhe para quem? Olhe para o alto, que do alto veio o socorro bem presente. Então, eu tenho certeza que nesse ano de 2020 vai ser de dificuldades, mas eu também tenho certeza que Deus está na frente de tudo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tanto a palavra do David veio para edificar as nossas vidas, quanto esta palavra do Paulo Marques. Então esse texto, concluindo esse texto, Paulo fala que as armas da nossa luta, da nossa milícia, elas não são carnais. O que é arma? A arma é tudo aquilo que potencializa o ataque e a defesa em uma luta. Então, as nossas armas não são humanas. Quer dizer, nós não devemos conduzir a nossa vida conforme a condução natural do mundo. Mas as nossas armas, Paulo está falando, elas são
poderosas em Deus. Ou seja, você tem problemas, você tem dificuldades, todo mundo tem. Mas pega as suas lutas, que você está sem forças, não está conseguindo mais vencê-las, entrega ela ao Senhor. A palavra fala, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E Deus falou para Josafá, vocês não vão precisar lutar essa luta. Essa luta é minha. Por quê? Porque Josafá entregou. Então o primeiro passo é você entregar a sua vida a Deus. Antigamente, quando nós vemos aqueles filmes medievais, as lutas eram na espada, né? Na espada, no escudo, um exército entrando dentro do outro. Agora hoje, daria certo um exército ir para uma guerra com espada, com escudo? E o exército americano, como nós vimos, entrar com fuzis, entrar com metralhadoras, entrar com bombas, bomba nuclear. Então, os tempos são outros, não tem como um exército lutar com as armas antigas. Então, nós não podemos lutar com as armas que o mundo nos ensina, o mundo natural. Mas nós temos que o quê? Entregar as nossas lutas a Deus, e aí a Bíblia nos ensina quais são as armas certas para avançar em 2026. Com a vida entregue a Deus, nós temos o poder da palavra, declarar a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos a oração, que nos traz comunhão com o Todo-Poderoso. E nós temos também o jejum, que move o sobrenatural. Por isso que Paulo diz, as nossas armas são poderosas em Deus. Olha essa palavra, você que está nos ouvindo, olha essa palavra. As nossas armas são poderosas em Deus. Quem é Deus, Paulo Marques? Quem é Deus, David? Ele é aquele que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é aquele que tem o universo na palma das suas mãos. Ele é aquele que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares. Ele é aquele que nos amou a ponto de entregar o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é aquele que disse que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, as nossas armas é poderosas naquele que nunca perdeu e nunca vai perder. Então aqui fica o convite. Entrega as suas lutas ao Senhor e comece a batalhar com as armas corretas, conforme a palavra de Deus. E aí sim, esse tema vai ser real na nossa vida. Avantes e sem parar, no nome de Jesus. Esse momento, então, debaixo desta palavra, nós vamos abrir os nossos corações e falaremos com Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, pela tua palavra, ó Deus, que sempre nos traz uma nova maneira de pensar e também uma nova maneira de agir. E nós aprendemos nesta noite, mais uma vez, com o Senhor, ó Pai. Quem há acima do Senhor? Ninguém. Quem tem mais poder que o Senhor? Ninguém. Em quem nós podemos confiar a não ser no Senhor, ó Deus? E nós confiamos em Ti nesta noite. Nós declaramos a nossa fé, a nossa confiança no Teu poder sobrenatural, que mesmo quando nós estivermos vendo, ó Deus, somente um pãozinho e um peixinho, o Senhor é aquele que multiplica aquela situação pequena para alimentar multidões. O Senhor é aquele que potencializa, ó Deus, a nossa fé. O Senhor é aquele que edifica a nossa fé. O Senhor é aquele que firma os nossos pés sobre a rocha. O Senhor é aquele que nos guia. E nós queremos nesta noite, ó Deus, entregar, ó Pai, todas as nossas lutas, dificuldades diante do Senhor, que tudo pode fazer. O Senhor já conquistou, ó Deus, naquela cruz, dando o Teu Filho, ó Pai, todos os nossos olhares e também toda a nossa confiança. A nossa vida, ó Deus, estava sem valor nenhum, ó Pai, consumida pelo pecado, mas o Teu Filho levou naquela cruz todos os nossos pecados.
E pelo nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos força aos nossos ouvintes, forças àquelas pessoas que precisam agora da cura, Senhor. Transforma, Senhor, situações nessa noite, trazendo ao Senhor avivamento a este coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que essas pessoas possam crer no poder que elas têm em suas mãos, ao crer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos bênção, nós declaramos cura, Senhor, sobre a vida de todos e todas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, nós estamos chegando ao final do primeiro programa Visita ao Seu Lar de 2026. Gratidão a todos que nos ouviram, que nos acompanharam e aqueles que ainda vão acompanhar através do Facebook. Paulo Marques, suas considerações finais. Um grande abraço a todos, aos irmãos aqui no estúdio, a todos os ouvintes, e um bom final de semana, né? Até amanhã com o pastor Antônio Carlos e a pastora Célia. Um grande abraço a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, 2026, avantes e sem parar. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a doce e constante comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Quadrangular, a Igreja do Evangelho. Este programa tem o apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Emissoras a serviço da região metropolitana de Piracicaba.